Muito bem, galera. Como fazer um esboço dessa função aí, ó? O f de x ou y é o eixo que está em pé, o x é o eixo que está deitado. Esses eixos também têm nomes, também têm outros nomes, tá? O nome do eixo que está em pé é o eixo das ordenadas. E o nome do eixo que está deitado é o eixo das abscissas. Tá? Isso está na nossa apostila. Normalmente a gente chama de eixo X, mas se aparecer esse palavrão na prova, o eixo das abscissas, onde que a função toca no eixo das abscissas? Ele está querendo saber onde toca o eixo X. Né? Onde a função toca o eixo das ordenadas? Ele está querendo saber onde a função toca o eixo Y. Isso está explicadinho lá na apostila também, tá? Depois vocês deem uma olhada. E aí, galera, vamos para o raciocínio. O A é positivo ou negativo? O A vale 5, é positivo. Então, qual é a cara da função? Crescente ou decrescente? Crescente, né? Além disso, o B vale quanto? 7, né? Logo, o ponto em que ela vai tocar o eixo Y é no ponto 7. Uma função crescente que toca o eixo y, digamos, aqui, que seja o ponto 7. Que tal? Já esbocei a função. Aí você pode me perguntar, tá bom, mas e o ponto em que toca o eixo x? E esse cara aqui? Ah, esse cara é o famoso zero da função. Agora, se eu quero saber ele, é só substituir o y por zero. A função não é 5x mais 7? Então eu estou me perguntando qual é o valor de x que faz 5x mais 7 dar zero. Então, 5x mais 7 igual a zero. Então, 5x igual a menos 7. Então, x é igual a menos 7 quintos. Olha lá, vai sair aqui o ponto menos 7 quintos. Então, sacando, galera? Quando x é zero, o ponto está em cima do eixo y. Aqui, ó, esse é o ponto zero ligado ao 7. E quando o y é zero, o ponto está em cima do eixo x. Esse aqui é qual ponto? Menos 7 quintos, ponto e vírgula, zero. Quando x é menos 7 quintos, a função resulta em zero. Por isso, esse ponto 7 quintos é chamado de zero da função. Certo, galera? Vamos aproveitar esse exemplo do... Até aí, todo mundo entendeu? Tá tranquilo? Tá todo mundo acompanhando? Dúvida? Quem tem? Não? Vamos aproveitar esse mesmo exemplo do Cauã. Se ao invés de ser 5x mais 7 fosse menos 5x mais 7, sabe como ficaria a cara dela? Vou fazer de uma outra cor agora, uma outra função chamada y igual a menos 5x mais 7. Aí sabe o que ocorreria, galera? Ela cortaria de novo o eixo y no ponto 7, porque o coeficiente linear b é 7, igualzinho. Mas ao invés dela ser crescente, como o a agora é negativo, o coeficiente angular é negativo, então ela vai ser decrescente. Aqui a função menos 5x mais 7. Estão vendo? Aí se você me fizer a mesma pergunta, tá, mas onde é o ponto em que ela toca o eixo x? Ora, onde o y é zero. Então eu vou lá e estou buscando o zero da função, é só pegar o menos 5x mais 7, a nova função, e igualar ela a zero. Para resolver, olha lá, menos 5x será igual a... Joguei para o outro lado, menos 7. Como eu não gosto de trabalhar com letrinha negativa, vou multiplicar todo mundo por menos 1, o que vai inverter o sinal de todos. E aí, se eu quero o valor de x, é só pegar o 5 que estava multiplicando e jogar para o outro lado. Ele vai para o outro lado, dividindo quem está lá. Logo, o zero da função, o valor de x que faz y ser zero, é 7 quintos. Está aqui, 7
quintos. Esse é o ponto 7 quintos, ponto e vírgula, 0. Ou seja, quando x é 7 quintos, y é 0. Que tal, galera? Muito mais prático, né? Você bater o olho na função, na lei matemática, e já entender como vai ficar o desenho. Já poder supor como vai sair o desenho da função. Tá beleza? Só aproveitando ainda a ideia aqui do Cauã. Se ao invés de ser 5x mais 7, eu vou mudar o b agora. Se tivesse uma outra função aqui, vou fazer uma vermelha agora. Se fosse o mesmo 5x, só que 5x menos 2, por exemplo. Ah lá, mexi só no b, só nesse pedaço. O que é esse pedaço? É o coeficiente linear. É o ponto em que a função corta o eixo y. Então agora, ao invés dela cortar o eixo y no ponto 7 lá em cima, ela vai descer e vai cortar o eixo y no ponto menos 2, que está lá embaixo. Eu vou usar a mesma inclinação, porque o A é o mesmo, vale 5, né? Então vai ter a mesma inclinação da roxinha. Vou tentar fazer uma reta paralela aqui, né? Só que agora, olha lá, é uma reta paralela, porque tem o mesmo coeficiente angular, o mesmo A, então tem a mesma inclinação, certo? Mas agora o coeficiente linear não é mais 7, agora ele vale menos 2. Então ele vai cortar o eixo y aqui, ó, no ponto menos 2. Esse é quando x é 0, ponto e vírgula, y é menos 2. Olha lá o ponto 0, menos 2. Viu? O b ele mexe na altura da função. Se a função está batendo lá no 7, lá no menos 2, lá no... Se fosse só 5x, vou botar uma outra função aqui, verde agora. Y igual a 5x. E agora, quanto vale o b? Se ele não apareceu aí, é porque ele vale 0, né? É como se fosse 5x mais 0, que a gente não precisa colocar, né? Mas eu já sei que o b vale 0. Então, se o b vale 0, é porque ele vai cortar o eixo y no ponto 0. Ah lá, vou fazer uma reta com a mesma inclinação, porque tem o mesmo coeficiente angular, 5, então tem o mesmo ângulo, só que agora ela vai cortar o eixo y no ponto 0. Ah lá, galera. Viu o b valendo 0? O que que faz? Ela cortar o eixo y no ponto 0, na origem, que a gente chama. Beleza, turma? Beleza? É isso, galera. É isso. Deixa eu passar para casa. Aí, ó, tá tudo explicadinho aqui, tá? Interseções com os eixos. Aqui, ó, forma genérica, ax mais b. Tá tudo na nossa apostila explicado lindamente. Olha lá, o gráfico que corta, papapá. Quando cortar o x é porque o zero da função, né? É o valor de x que faz a função ser zero. E onde cortar o y é porque o x era zero. Então, sempre que o x é zero, o ponto está em cima do eixo y. Sempre que o y é zero, o ponto está em cima do eixo x. Então, para casa, eu quero... E os probleminhas da 72, tá bom? 69 e os probleminhas da 72 e 73. Pronto. Tem prova aí no domingo, né, galera? Então vamos ficar fera. 69 com um problema. Igual a aula passada que eu falei, lá, de uma conta de luz, né? Aqui eles vão sempre falar de alguma coisa lá, quando cobra por minuto um consumidor. Falou da conta de telefone, da Federal de Química. Depois uma de uma fábrica. Depois uma de uma corrida de táxi. Eu falei o negócio do Uber. Estão vendo? A função ela sempre sai
de um probleminha, né? Que você está estudando uma fórmula matemática que sai a partir de um probleminha da vida real. Uma lan house cobra uma taxa fixa de 1,50. Aqui, ó, só como exemplo, número 7. Uma lan house cobra uma taxa fixa de R$ 1,50, acrescida de 4,50 por hora de utilização. Como é que vai ficar essa função aqui? Y, que é o valor que você vai pagar na lan house, vai ser 4,50 vezes quantas horas você usar, X horas, porque isso aí depende de cada um. Pode ser que o Joãozinho use 1 hora, a Mariazinha use 2 horas, o outro use 10 horas, quanto for, ah lá, você vai substituindo ali. Mais um valor fixo de 1,50. Entrou na lan house já está devendo 1,50, independente se você vai usar. Aí a lei matemática que mexe com o preço que você vai pagar na lan house. Vai estar programado lá no computador da lan house isso daí, ó. Quando a pessoa entrar no computador, ele já começa a contar 1,50 mais 4,50 vezes quantas horas está utilizando. Está montada a função. Beleza? Aí depois você pode, por exemplo, fazer um esboço dessa função. Olha lá. Claro que nesse caso o eixo X não vai ter a parte negativa, porque é tempo, né? Em física, por exemplo, também a gente não usa essa parte, porque aqui é tempo, vai começar sempre do zero para os positivos, né? Como também não tem valor negativo na lan house, então esse eixo, ele seria só esse L aí, né? Olha lá. 4,50 mais 1,5 aqui, ó. Não é a tal da função y igual a ax mais b? O B não é o ponto em que toca no eixo Y? Então, adivinha só, no 1,5 é onde a função toca o eixo Y. E se o A é positivo, pois vale 4,5, a função é crescente. Olha lá o desenho dela, fizemos agora no olho, ó. Estão sacando, galera, como esses valores de A e B te ajudam a já ter uma ideia de um esboço, mesmo que tenha ficado feio, mas você já tem uma noção de como vai evoluir o valor que a pessoa está pagando quando entra nessa lan house. Entrou lá, sentou na cadeirinha, já começa devendo 1,50. 1 hora depois, mais 4,50. 2 horas depois, mais R$ 9. 3 horas depois, e assim vai evoluindo. Beleza, turma? Beleza, galera? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado legal a aula de hoje. Eu sei que foi uma aula muito densa mesmo, teve diversas informações aí, mas estou à disposição pelo WhatsApp para tirar mais dúvidas. Sexta-feira tem monitoria especial, vou ver se eu entro junto com a Ellen para dar uma força nessas funções aí. De repente a gente até dá uma adiantada pensando na galera que vai fazer prova para o Brigadeiro Newton Braga. Então, se você vai fazer prova para o Newton Braga, galera, não falta na monitoria, não. E pode continuar o seu estudo e ir além, porque na prova do Newton Braga cai até a função do segundo grau, tá? Que realmente é impossível ensinar isso tudo tão rápido e ia ficar mal ensinado. Se eu saísse jogando a matéria, ia ficar mal feita, tá? Mas é perfeitamente possível. Entendendo a do primeiro grau, você consegue, com as mesmas ideias, evoluir para do segundo grau, tá? O zero da função do segundo grau é igualzinho, é só pegar ela e igualar a zero, tá? Só o desenho que fica um pouco diferente, mas eu posso esclarecer isso melhor nas próximas aulas. Certo, meus queridos? Então é isso, vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço, até a próxima. Valeu!